Olá pessoal, hoje vamos falar do segundo capítulo da abertura italiana, que vai ser o Gambito Traxler e o Ponziani-Steinitz, que são dois gambitos muito perigosos que as pretas podem tentar no decurso da tentativa do Gambito Fried-Liver que vimos no primeiro capítulo. Vamos ver em que é que consiste então estes gambitos. Portanto, aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e temos a abertura italiana. Temos o cavalo F6 e aqui vamos tentar então o gambito Fried-Liver, que nós vimos que é com D5, peão toma e depois temos o cavalo por F7. Bom, mas aqui nesta posição há aqui dois lances um bocado diferentes, portanto D5 é a melhor resposta, mas aqui existe um gambito algo conhecido que é o gambito Traxler. Vamos começar com este. E é um gambito perigoso, porque, por exemplo, aqui as brancas se vão com cavalo F7, dando aqui o duplo. Aqui, por exemplo, as pretas já têm bicho por F2 cheque. E aqui há duas opções, rei F1 ou rei F2. Aqui, por exemplo, se rei por, já existe um cavalo por E4 cheque. Aqui já há dois lances só possíveis para as brancas para não perderem, que é rei A3 ou rei A1. Rei G1, perdão. Por exemplo, se rei G1 vem agora dama H4, já ameaçando mata em F2. Aqui se dama E2 ou dama F3 já entra um cavalo D4 com tempo e este cavalo está protegido pela dama. E depois aqui, por exemplo, G3, cavalo por, H por, dama por cheque, rei F1, torre F8, agora este cavalo está pregado. Bom, e aqui reparem que o rei branco está completamente nu, não tem qualquer peão à volta dele. Este cavalo está pregado e as peças negras vão entrando aos poucos, gradualmente, vão atacar este rei. E aqui se alguém está a jogar para ganhar, são as pretas e mais ninguém. Eu não vou entrar em grandes detalhes do gambito Traxler, porque não é um gambito que eu vou recomendar a ninguém para jogar de pretas. Mas cavalo por F7 é o tipo de lance que as pretas querem que as brancas façam. Eu aqui vou recomendar, em vez de cavalo por F7, capturar de bispo em F7 cheque. Aqui há duas hipóteses, rei F8 ou rei E7. O lance mais lógico eu penso que será rei E7, porque guarda esta casa para a torre que vai tentar coordenar com o bispo e atacar este ponto. E agora aqui, retirar imediatamente o bispo para B3, onde ele está bem defendido. E agora aqui poderá haver aqui uma ameaça de duplo. Agora aqui as pretas têm três lances possíveis, dama E8, torre F8 ou até D6, para abrir já a diagonal do bispo. Vamos ver dama E8, que é o lance preferido do computador. E agora antes de continuarmos, eu só queria dizer-vos que nós temos aqui um plano. E qual é que é o plano? O plano das brancas vai ser rocar grande. Porque se nós rocarmos grande, reparem que o rei vai ficar muito bem protegido aqui por estes peões todos. E o rei preto vai ficar no meio. Ao invés de se rocarmos pequeno, reparem que as peças negras vão todas mobilizar para atacar no flanco de rei. Esta dama vai entrar aqui, este peão vai abrir, este bispo vai entrar, este cavalo também tem aqui pressão, este cavalo também entra, esta diagonal deste bispo é ótima, as pretas vão puxar outra torre para a coluna F e vão simplesmente conseguir manobrar todas as peças em direção à ala do rei. Por isso é que nós vamos querer rocar grande. Este é o plano estratégico. Taticamente, temos que perceber para onde é que vão todas as peças. Portanto, para onde é que vai cada uma das nossas peças. Então é assim, este peão vai ter que jogar aqui para proteger este peão, porque este cavalo vai sair daqui quando for atacado, não vai aqui para aventuras. Este cavalo, se for, por exemplo, atacado, vai voltar para F3, e então vai largar o controle deste peão. E reparem que este peão está a ser atacado por este cavalo. Por isso vamos jogar D3, e além disso, para queremos jogar o bispo E3 e combater a diagonal forte deste bispo que está em C5. Vamos querer tirar este cavalo por aqui, vamos querer tirar a dama e rocar grande. Vamos ver um exemplo de uma variante como isto poderá acontecer. Aqui as brancas então vão jogar um importante lance D3. As pretas vão seguir com um lance, por exemplo, como D6, para abrir agora a diagonal do bispo. E agora bispo E3 imediatamente. E aqui é assim, se as pretas capturarem, peão puro, e simplesmente este peão está bem aqui, porque já impede aqui, controla esta casa de D4.
Portanto, aqui um lance mais lógico das pretas é jogarem dama G6, e agora sim ameaçam capturar aqui para depois capturarem este cavalo. E então, neste momento, nós retiramos o cavalo, porque está a ser atacado. E reparem que aqui este peão não pode ser já capturado pelas pretas. Portanto, as pretas vão jogar bispo G4. Por exemplo, se dama por G2, nós seguimos com torre G1. Dama aqui, já podemos capturar este peão cheque. Agora aqui, por exemplo, o rei se vem para F8 já leva aqui um cheque. O bispo protege a torre e vamos ganhar um cavalo a seguir. E mesmo aqui, depois de rei A8, as brancas jogam torre G3. Podem jogar este lance de novo. Trocam os bispos e já cai, por exemplo, aqui um peão. E aqui na aula de rei não se passa nada. Nós vamos rocar muito rápido. Se for preciso, jogamos dama F3 a qualquer momento. E portanto aqui as pretas não vão querer comer este peão envenenado de G2. Simplesmente porque temos aqui uma entrada perigosa em G7. Então vamos seguir com bispo G4. E depois deste jogamos o cavalo B em D2. Reforçando aqui este ponto de F3. E agora as pretas puxam mais uma torre para F8. Portanto, reparem como as peças pretas mobilizam todas para a ala de rei. E aqui trocamos os bispos e jogamos H3 perguntando deste bispo onde é que quer ir. Aqui se bispo H5, G4 ganha uma peça. Se bispo E6, trocamos os bispos e o rei vai ficar aqui ainda mais descascado do que aquilo que está. E se bispo D7, o bispo vai ficar um bocado fora de jogo, portanto aqui as pretas devem capturar, e aqui nós capturamos dama, tirando a última peça para fazermos o grande roque. E não só, porque a dama vai ficar bem colocada em E3. Então as pretas jogam o cavalo D4 com o tempo, atacando aqui a dama, mas tudo bem, este peão aqui está defendido pelo bispo, então agora jogamos dama E3. Agora as pretas capturam porque não há torre G1, e agora nós fazemos o grande roque e concretizamos o nosso plano de rocar grande. As brancas estão melhor, tem o rei super bem defendido, o rei das pretas está no meio. Já há aqui uma ameaça de ganhar a dama com torre DG1, então por exemplo aqui cavalo D7, abrindo aqui espaço para a torre. Mas por exemplo torre HG1, dama por F2, torre por G7 cheque, rei A8, dama G5, agora ameaçamos mate, torre F7 não é possível porque está aqui um bispo. Se bem que as pretas até podem capturar esse bispo, mas por exemplo dama F6, dama G4 e agora ameaçamos o mate. E aqui por exemplo as pretas já não estão muito bem, porque por exemplo dama D6 leva já com cavalo C4 para defender este cavalo. Se este cavalo sai, nós entramos aqui com a torre e a nossa torre na sétima tem um efeito devastador. Então por exemplo as pretas podem capturar este bispo para poderem jogar o torre F7. Nós capturamos de peão. Comer os peões capturam sempre em direção ao centro, ok? E aqui também, quando há este tipo, quando há o grande roque e há aqui uma captura, nós comemos com este peão e guardamos aqui um furinho para o nosso rei em caso de emergência fugir. E aqui depois, por exemplo, torre F7, torre DG1, triplicamos na sétima e triplicamos na coluna G. E aqui, por exemplo, se as pretas quiserem trocar tudo, nós entramos num final muito melhor. Temos uma melhor estrutura de peões, estes peões estão dobrados. Esta torre não consegue... vai para onde? Se vem para F8 cai este peão, este cavalo guarda esta casa. E esta torre na sétima é simplesmente muito forte e este final é ganho para as brancas. Portanto, basicamente, no ataque Traxler, no gambito Traxler, nós vamos comer aqui de bispo, retirar o bispo e fazer todo aquele plano que a gente viu e as brancas vão ficar bem. Se vocês jogarem com o cavalo por F7, bem podem crer que vão entrar em muitas complicações táticas e quem joga isto está à procura disso. Agora vamos ver outro lance que se calhar é menos visto, mas é um lance muito perigoso também, que é o gambito Ponziani-Steinitz, que é com cavalo por E4. E este lance eu vi alguém até, foi no Facebook, eu até acho que era um grande mestre, eu não sei foi há quanto tempo é que ele gravou o vídeo, mas ele dizia que este lance era muito bom para as pretas, cheio de truques. É verdade, este lance é muito perigoso, mas só se as brancas não souberem responder. Por exemplo, aqui se cavalo por F7 já é um mau lance. Porquê? Porque vem agora dama H4 e esta variante até é muito parecida com aquela que acabámos de ver. Aqui, por exemplo, roque, porque as pretas ameaçavam mate e mais uma vez o dama E2 levava com o cavalo D4. Mas aqui, por exemplo, as pretas já podem capturar torre por exemplo, bispo C5. Agora reparem na imensa pressão que se passa aqui.
por exemplo, dama E2 e agora torre F8. E aqui as pretas já estão muito melhor. Este cavalo agora está pregado, porque esta torre está aqui pouco segura. E agora, por exemplo, C3, temos aqui, podemos trocar simplesmente as peças todas e jogar um fino cavalo F8. Este cavalo está pregado. Vamos ganhar este cavalo, vamos ter uma qualidade a mais no fim da variante e temos uma ótima estrutura de peões e inclusive um peão a mais. Só que há aqui um lance muito melhor, uma variante muito melhor para as brancas, depois de cavalo por E4, que é, mais uma vez, bispo por F7 cheque. E aqui força as pretas a jogarem rei E7. E agora, muito importante fixar este lance, D4. Este lance o que é que faz? Protege o cavalo. Reparem que se o cavalo captura, o nosso bispo entra com cheque e cai uma dama por trás. Portanto, este cavalo nunca pode capturar aqui. E aqui as pretas, o melhor lance é H6, que é para tirar este cavalo daqui e capturar este bispo. Tudo bem, nós capturamos, rei puro, e agora avançamos este peão. Se cavalo E7, nós jogamos D6 e abrimos mais um buraco aqui na posição das pretas. Por exemplo, cavalo D4, C3, cavalo B5 e depois de F4 as brancas estão com uma grande vantagem, porque a seguir vão rocar, este peão vai trocar aqui, é inevitável, vai abrir a coluna F e reparem que este rei está muito descascado. Vai ter que jogar rei G8 antes de conseguir tirar o bispo e a torre, porque depois de roque, peão por cheque, o rei vai ter que mexer para G8 e o rei em G8 vai estar muito mal colocado, com uma torre aqui, e o desenvolvimento das pretas é muito, muito mau. Portanto, esta variante simplesmente esmaga as pretas, ou seja, cavalo por E4 é um erro, acaba por ser um erro. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu no outro dia jogaram misto em rápidas, tentaram-me fazer este barrete, mas tiveram azar porque eu tinha visto estas linhas e então aqui dei o bispo F7 cheque e depois deste lance joguei o D4. Joguei isto ao toque. E aqui o meu adversário já não sabia o que é que havia de fazer. Porque é muito difícil jogar isto, pretas, porque aqui está tudo ameaçado. E então o meu adversário comeu este peão. E aqui praticamente já está perdido. Aqui o melhor lance até é bispo D5, porque ameaça o cavalo e ameaça a dar aqui um duplo. Mas eu nem sabia esta variante. Joguei bispo B3 e agora simplesmente ameaço duplo e ameaço comer este cavalo. Este cavalo não pode capturar por causa deste cheque que cai a dama. O meu adversário jogou o cavalo F6 e depois eu joguei dama E2 cheque, rei D6, cavalo F7 cheque e o meu adversário abandonou porque dei aqui um triplo. E aqui, por acaso, até há mate imparável, que começa com cavalo C3. Por exemplo, peão puro, bispo E3 cheque, cavalo D4, bispo cheque e aqui temos um checkmate. E mesmo aqui, por exemplo, se rei B4, usamos dama C4 e dama A4 é mate. Portanto, este gambito Ponziani Steinitz não mete medo a ninguém, mas simplesmente temos que saber os lances bispo por F7 e D4 logo a seguir. E portanto, vocês estão preparados para estes truques. Não se esqueçam, é sempre bispo por F7 cheque e depois o resto vão ter que se lembrar. Mas está aqui bem exemplificado como é que terão que fazer. E espero que tenham gostado deste segundo capítulo. Digam aqui nos comentários se porventura jogarem uma variante destas, se acontecer, o que é que aconteceu, se vocês conseguiram ganhar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nós vemos no próximo capítulo. Até lá.